Salve galera, professor Átila, vamos dar início ao nosso quarto módulo, o módulo que vai falar sobre o renascimento comercial urbano que ocorreu na Europa Ocidental por volta ali dos séculos 13, 14 e 15 em diante, beleza? Período aí que iniciou a chamada Idade Moderna. Vamos começar aqui a falar por que do nome Renascimento. Alguma coisa renasceu. Se você está me acompanhando desde os primeiros vídeos, no vídeo do módulo 3, nós falamos que as cruzadas facilitaram o comércio entre Europa, Oriente Médio, África, beleza? Esse comércio estava um pouco enclausurado por conta do sistema feudal, que para as relações sociais foi um pouco prejudicial, mas se for comparar com o uso do meio ambiente, foi bom para o planeta, porque não houve tanta poluição e tanta degradação como se sucedeu nos anos e séculos seguintes. Mas é um ponto para você pensar, ok? Esse renascimento começou justamente com as últimas cruzadas, que foi uma expedição, né, do Ocidente para o Oriente, em busca de guerrear contra os inimigos, né, os infiéis, as pessoas que não eram cristãs, disputar a Jerusalém, né, a chamada Terra Santa, etc, etc. Essas cruzadas, no final, foram um fracasso, porque os cristãos realmente saíram derrotados pelos muçulmanos, só que deixaram um grande legado. Foi uma nova dinâmica econômica, uma nova dinâmica comercial, uma ligação entre partes do mundo que antes estavam desconectadas, vamos pôr entre aspas, ok? Então vamos aqui, ó, séculos 13, 14, já agora na era cristã, houve uma nova dinâmica na economia da Europa. Que dinâmica foi essa? Que nova dinâmica foi essa? Uma dinâmica onde o uso da terra não era mais a principal fonte de riqueza, né? O fisiocracismo, depois você dá uma pesquisada nessa palavra, as ideias fisiocratas, beleza? Essa nova dinâmica acompanhou juntamente as mudanças econômicas e sociais, certo? Esses novos comércios. A população europeia voltou a crescer, né, depois desse período dessas cruzadas, essas enfermidades, essas guerras. Teve um período na história europeia chamado de peste negra, uma doença que hoje muitos historiadores acusam que era a leptospirose. As pessoas da época não tinham a imunidade que nós temos hoje, comiam mal, não tinha saneamento básico, produção exagerada do lixo, não tinha um tratamento correto do lixo que a gente tem hoje, e uma simples doença para nós. Hoje, num passado muito distante, era mortal, né? Quiser saber mais, assista um filme chamado O Cavaleiro do Telhado e a Dama das Sombras. Trata bem desse período de crise europeia e essa doença, a peste negra, né? As pessoas morriam, famílias inteiras morriam em suas casas. Enfim, houve uma nova transformação no jeito da sociedade europeia pensar, no jeito da sociedade europeia se comunicar e no jeito da sociedade europeia comercializar. E esse comércio envolveu também a agricultura, né? O arado, que antes era de madeira, foi substituído pelo arado de ferro puxado por tração animal. Então ele era mais rápido, mais produtivo, mais eficiente. Havia um sistema de rotação de culturas, né? Você plantava, dividia a terra em algumas partes, plantava na parte A, deixava a parte B descansando. Quando a parte A tivesse já o solo, né, que eu estou dizendo, quando esse solo tivesse já deixando de produzir tanto, ia para a parte B e assim sucessivamente. Você preservava mais a sua propriedade. Hoje isso ainda é utilizado por grandes fazendas que tendem a expandir a sua produção, né, sem prejudicar tanto o meio ambiente. E também, com isso, nessas mudanças na agricultura, na economia, no comércio, fez com que surgisse um aumento populacional. O excedente agrícola que era produzido foi comercializado novamente, havia umas trocas comerciais, vai ter um grande viajante do período, escrito aqui, chamado Marco Polo, que ele vai fazer o caminho da Rota da Seda pela Europa até a China e vice-versa. Dá uma pesquisada sobre o Marco Polo, que você vai encontrar coisas bem interessantes sobre ele. E durante esse renascimento comercial, né, essa nova ideia de comércio, havia uma área onde os comerciantes ficavam e começaram a se enriquecer. Os burgos, ó, palavra
chave aí para entendimento de uma nova classe social que estava surgindo, a burguesia. Antes, na sociedade feudal, a sua posição social era delimitada pelo seu nascimento. Havia o clero, a nobreza e o povão. Se você nascesse no povão, você ia ser povão o resto da sua vida. A não ser que você tivesse interesse em virar um monge, um membro do clero, para subir na vida. Mas se você quiser ser do povão e virar um nobre, não tinha como. Com essas novas dinâmicas oriundas nesses séculos aqui, essa burguesia percebeu que eu posso trabalhar, eu posso comercializar, eu posso enriquecer para mudar de vida. Surgem os burgueses, os grandes patrocinadores desse fenômeno que está escrito no seu módulo, que é o Renascimento. Esses burgueses começaram a fazer um comércio mais intenso, com trocas comerciais com maior fluxo econômico, começaram a se enriquecer e começaram a ganhar prestígio social. Daí vão surgir os primeiros bancos, né? Os banqueiros, pessoas que ficavam sentadas nos bancos de praça emprestando dinheiro a juros relativamente altos. Perceba uma coisa, antes desse período aqui, do fim do Império Romano até meados do século XII, XIII, XIV, a igreja condenava a usura, a prática de juros. Essa prática foi ignorada pelos burgueses e pelos banqueiros porque eles queriam ganhar dinheiro, né? É o que a gente chama de uma transição de um sistema agrícola, servil, para um sistema onde a ideia é você ganhar dinheiro, é você ter lucro. Então, quando eu empresto dinheiro para uma pessoa para ela me pagar daqui a 30 dias, eu estou vendendo tempo. Daí a máxima, tempo é dinheiro. Seguimos muito bem essa máxima hoje, felizmente ou infelizmente. E aí eu quero que você note o seguinte, antes do Renascimento, né, antes desse período do século XIII e XIV, na Europa, a sociedade tinha um saber enclausurado, fechado, por quem? Pela religião. Os livros, os documentos, os saberes, os acervos eram todos restritos à Igreja Católica, certo? Não havia como você produzir um livro de forma rápida. Então, quem fazia a produção de livro? Os monges copistas ficavam enclausurados nos monastérios, escrevendo os saberes bíblicos, as obras do passado e novas obras que vão chegar até a posterioridade. Só que era um saber restrito, enclausurado, fechado. Estima-se que 70% da população europeia, antes do Renascimento, era analfabeta. 70%. Até reis eram analfabetos. Por quê? Porque era um saber enclausurado, restrito à religião. Ah, professor, mas houve universidade. Houveram as primeiras universidades, como a Universidade de Constantinopla, no século XII ou XIII, se eu não me engano. Só que era uma universidade religiosa, voltada para a teologia e a filosofia cristã. Um dos grandes expoentes dessas doutrinas filosóficas e religiosas é um senhor chamado São Tomás de Aquino. Dá uma pesquisada nesse cara também, beleza? Surgem novas transformações, a burguesia usa o tempo a favor para ganhar dinheiro, a igreja começa a perceber essas mudanças e aí essas mudanças atingem a sociedade como um todo. É daí que vem o renascimento. As pessoas, além de renascer o comércio, começaram a renascer o modo de pensar. Né? Lembra lá dos gregos e romanos? Os gregos tinham um saber mitológico muito grande, né? O pai da filosofia moderna, né? O Sócrates, seus discípulos, Aristóteles, Platão, os caras eram muito inteligentes. Só que num período muito longo, esse saber acabou fechado por esse segmento social. E as pessoas tentaram, com o Renascimento, resgatar esses valores gregos e romanos, esses valores clássicos. Daí o nome Renascimento, tá? Porque vai renascer o comércio, vai renascer a economia, vai renascer a forma de pensar, o saber, vão surgir universidades laicas, sem a figura da religião como ponto principal, vão surgir novas atividades econômicas,
novos saberes, né, como eu disse anteriormente, vão surgir novas ferramentas, como, por exemplo, a prensa de Gutenberg, feita no século XV, que é o pai do jornal, o pai não, né, o tataravô das prensas modernas que nós temos hoje aí, que imprimem os livros, a apostila que você está lendo, seja ela física ou virtual aí no seu celular, tablet ou computador. E então, por conta disso, desses novos saberes, essas novas formas de divulgar o pensamento, né, de reduzir o índice de analfabetismo, de tentar deixar de lado um pouco a religião, a produção cultural aumentou. E um lugar que vai ser destaque, e muitos autores vão considerar esse lugar como o berço do Renascimento, é a Itália. Não é à toa que é na Itália que nós temos as maiores obras renascentistas e os maiores expositores do Renascimento, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael de Sanzio e Donatello. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello não são as 4 tartarugas ninjas, são autores, pintores, escultores do Renascimento, certo? Se você pegar uma criação, uma pintura renascentista chamada A Criação de Adão, de um senhor chamado Michelangelo, que está pintado no teto da Capela Sistina, é um homem tocando o dedo de Deus, e esse Deus está rodeado de anjos. O que é aquilo lá? É falar que o homem pode ser o centro das atenções, mesmo a igreja sendo um pouco contra. Então, é o contato do homem com a religião. E não é a religião mandando, mas é os dois conversando entre si, né? É o humano sendo valorizado ao invés do religioso. É o homem sendo o centro da sua própria existência. É o surgimento de ideias humanistas, de valorização da pessoa humana. São ideias antropocentristas. Antropo, homem, centrismo, centro. O homem no centro das suas ideias. Não mais ideias teocêntricas. Deus, centrismo, centro, né? Deus no centro das coisas. Essa ideia de teocentrismo aqui, pessoas, era muito comum antes do Renascimento, certo? Com o Renascimento, essa valorização do saber humano, o homem começou a se colocar no lugar da religião. Começou a questionar as coisas. Começou a questionar fenômenos climáticos, fenômenos naturais, como, por exemplo, o nascer e o pôr do sol. E aí vai ter um cidadão chamado Galileu Galilei, depois o Nicolau Copérnico, antes do Nicolau Copérnico, depois do Galileu Galilei, eles vão criar a ideia do heliocentrismo. Em grego, hélio é o sol. Então, essa ideia aqui era de que o sol seria o centro do universo. Hoje sabemos que isso é o que procede, né? Já vimos, temos experiências. Mas no passado, antes do Renascimento, essa ideia aqui, ó, era totalmente refutada. A Igreja Católica colocou na cabeça das pessoas que a Terra era o centro e o Sol girava ao seu redor. Hoje sabemos que é o contrário. O Sol é o centro e a Terra gira ao seu redor. Isso só foi possível graças a esse modo de vida, de renascimento pessoal, intelectual, econômico, comercial. Ok? Leia o seu material, faça as atividades propostas e eu te vejo nas próximas aulas. Um abraço.